Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ore até conseguir ouvir a voz de Deus em pensamentos e sentir amor em seu coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu levei muito tempo para conseguir entender o que essa frase diz. Às vezes nós ficamos pensando o tempo todo, e cada pensamento produz em nosso coração um sentimento diferente. Quando nós lembramos de algo que não foi bom, ou de alguma coisa que nós não conseguimos perdoar, parece que nós revivemos novamente todos aqueles sentimentos negativos. E de alguma forma, dentro daquele dia que não tinha nada daquilo que tinha acontecido no passado, nós começamos a sofrer novamente tudo de novo. E quantas vezes isso não acontece? E a pergunta é: se nós pudéssemos escolher o que pensar, será que nós iríamos ficar pensando em coisas que nos fazem sentir mal? Ou será que isso não é algo nosso? Você consegue escolher, se você sair para fora da sua casa, se você vai sentir frio ou calor? Ou você sente aquilo que está lá fora? Se estiver ventando um vento gelado, tudo bem, você pode colocar uma blusa, pode, claro. Mas isso não vai deixar o vento deixar de ter a temperatura que ele tem. Da mesma forma, nós vamos num lugar onde o sol está brilhando. Nós vamos ver. Por quê? Porque existe muita luz. De repente eu entro dentro de um quarto onde todas as janelas estão fechadas e lá dentro está escuro. Então, eu sinto e eu vejo e eu cheiro aquilo que está no ambiente. Não vem de mim, eu simplesmente capto aquilo que está acontecendo. Agora, e os meus pensamentos? Será que é eu captando alguma coisa que está fora de mim ou eles são meus? Nota que quando nós vamos numa igreja ou quando alguém ora por nós, as palavras que nós ouvimos são palavras como se nós estivéssemos ouvindo qualquer outro tipo de palavra. E por que os nossos pensamentos naquele instante, eles não reagem como se nós estivéssemos ouvindo apenas palavras? Você sabe por quê? Porque a oração, ela invoca quem? O Espírito Santo. O Espírito que Jesus disse que seria o nosso Consolador. E quando esse Espírito está perto de nós, nós captamos, nós pensamos através dele. E esses pensamentos produzem bons sentimentos. Quantas vezes você, não ouvindo uma pregação ou uma mensagem, não sentiu alegria, não sentiu esperança, não sentiu paz, não adquiriu sabedoria ou teve respostas que muitas vezes você não teve? E não foi por falta de pensar, não. E é justamente por essa razão que a presença do Espírito Santo, ela pode ser sentida. Se a gente olha e na Bíblia, e eu não canso de dizer que Deus é amor, e amor é o quê? É um sentimento. Mas como eu posso sentir dentro do meu coração amor? Através da presença do Espírito Santo, através da palavra de Deus, todas as vezes que nós evocamos esse Espírito, através da oração. E nós que sempre achávamos que o amor era algo que nós precisávamos encontrar. O amor é algo que nós precisamos evocar. Ah, eu não acho. Eu acho que você está inventando tudo isso aí. Você está querendo enganar a gente. Eu sei que certas coisas nós só vamos aprender convivendo com uma vida de leitura da palavra, de louvor e de oração. Porque são sentimentos e pensamentos que só serão revelados a nós, esses mistérios, através da graça de Deus. Então isso que eu estou dizendo para vocês, exatamente está escrito em 1 Coríntios 2, versículo 11. A palavra do Senhor, ela diz assim:
Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Certo? Então você percebe que Deus ele deixou distinto dois espíritos. Um espírito que ele chama do homem, ou o espírito da nossa natureza humana, e o espírito que é de Deus. Ambos são revelados apenas um pelo outro. Só que nós temos um terceiro espírito. E Deus deixa muito bem claro, como a gente olha lá em Efésios 6, que nós vivemos uma batalha espiritual. Então, existe o Espírito de Deus, existe o nosso espírito, que nós chamamos de alma, né? E existe o mal, que também se manifesta por espíritos. E qual é a diferença? A diferença é que, sem Deus, o meu espírito, ele se assemelha ao espírito do mal. Por quê? Porque o pecado original ainda está em mim. Então eu consigo ouvir, eu consigo entender tudo que o mal me fala através dos meus pensamentos. Por isso que eu olho para alguém e às vezes fico pensando mal, me sinto inseguro, me sinto triste, começo a pensar, ouvir o espírito, que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, pensar em tirar a minha própria vida, pensar em fazer algo. E esse espírito, ele oprime tanto os nossos sentimentos que muitas vezes nós nos recorremos a artifícios do mundo para que os nossos pensamentos eles parem de existir. Se a gente começar a olhar, não sei se você já tomou algum remédio que é de tarja preta, um calmante, alguma coisa, você vai sentir que os teus pensamentos eles mudaram. Você não consegue pensar, você não consegue focar. Consequentemente, você não consegue sentir. Então, os nossos sentimentos se baseiam nos nossos pensamentos e os nossos pensamentos são produzidos pelo Espírito que está perto de nós. Por que a oração é importante? Porque através da oração eu evoco o Espírito Santo, eu evoco a presença de Jesus ao meio. Quantas vezes você já não foi lá na igreja e ele diz, olha, ele está no meio de nós. E o que é estar no meio de nós? Não é poder se unir e se fundir ao meu eu e dando características e sentimentos que sozinho eu não teria. E essa é a diferença. Se a gente for lá em Romanos 8, versículo 16, a palavra do Senhor lá diz assim, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então eu só consigo afirmar que Jesus é o Senhor. Eu só consigo afirmar que eu confio em Deus. Eu só consigo ter bons sentimentos quando o Espírito de Deus se une com o meu espírito. E para que isso seja possível, eu preciso orar. Se a gente ir lá em Tessalonicenses, ele diz assim, orem continuamente. E o que é orar? Orar não é vigiar? Orar também não é chamar a atenção de Deus? Quando eu escuto um louvor, quando eu coloco a palavra de Deus, quando eu dou um testemunho para alguém, quando eu ajudo alguém, é esse mesmo Espírito influenciando não apenas os meus sentimentos, mas o meu comportamento. E às vezes nós achamos que é uma questão de signo, da data que eu nasci, o comportamento que eu tenho. Na verdade, não. Quando Jesus ele entra na nossa vida, quando o Espírito Santo ele está influenciando tudo que nós somos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Por isso que na palavra diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lá em Coríntios também diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Uma casa que Deus vem para habitar, mas Ele precisa ser convidado. Eu sei que isso parece um tanto quanto fora, porque nós sempre acreditamos que os pensamentos são nossos, mas eles não são. Por isso que Deus consegue revelar coisas que não existem a algumas pessoas. Por quê? Porque é através dos nossos pensamentos que nós compreendemos aquilo que Deus quer. Se você lembrar da época de escola, quantas vezes o professor não passou determinados tipos de matéria e aquilo simplesmente não entrava na sua cabeça de jeito nenhum, mas muito pelo contrário, outras, sem ele dizer nada, aquilo fazia todo o sentido. Porque dentro do nosso chamado, certas coisas nós somos aptos a fazer, outras não.
Então, apesar de na nossa humanidade nós temos esse desejo do todo, de saber de tudo e aprender de tudo, Deus ele vai colocar dentro de nós aquilo que for necessário para o nosso propósito. E que esse conhecimento não venha corromper o nosso coração. Então, todas as vezes que você sentir que está triste o teu coração, talvez o que esteja faltando é você orar. E orar nada mais é que pensar em Deus. Muitas vezes ficar em silêncio. Eu posso ser um Pai Nosso? Pode. Se depois dele você começar a conversar com esse Espírito. E na verdade, quando ele chega até nós, nós reconhecemos que Deus é nosso Pai e nós temos um sentimento de família com ele. Não de um estranho que simplesmente não participa da nossa vida, mas de alguém muito íntimo, muito próximo. Se a gente ir lá em Romanos 8, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Esse é o Abba Pai que a gente ouve em algumas canções, Paizinho. Quando o Espírito Santo está em nós, quando nós conseguimos ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de abundância, uma vida onde todos os dias nós lemos a Bíblia, todos os dias nós colocamos louvores, nós buscamos pregações, nós testemunhamos o amor de Deus, nós tentamos nos capacitar a fazer aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. E isso traz liberdade, porque aonde tem o Espírito Santo, lá tem liberdade. E olha que coisa curiosa, não faz que tenhamos medo, não faz com que sentimos medo, sentir medo, pensamento, sentir medo. Presença de Deus, não sinto medo. Presença de Deus, sinto esperança. Presença de Deus, sinto alegria. Presença de Deus, sinto amor. E todas essas coisas não são necessários que outras coisas aconteçam à nossa volta, porque o sentir é dentro de nós. Da mesma forma que nós sentimos o tempo, e todos que estiverem naquele tempo vão sentir. Por isso que tem certas pessoas que acalmam o nosso ser. Às vezes você encontra alguém em algum lugar, é um olhar, é uma conversa, é uma coisa super rápida, e você já se tranquiliza. Por quê? Porque aquele mesmo Espírito passa a ser ouvido por você. E cabe a você defender isso. E todas as vezes que nós sabemos o que é o certo e o que é errado, e nós resolvemos fazer aquilo que não é certo, esse Espírito sai de perto de nós. O que volta? Os pensamentos. Por que vem o sentimento de arrependimento? É quando esse Espírito volta e diz: olha, o que aconteceu? Por que você fez isso? Eu não sei. E é justamente assim, é sem pensar. Eu fiz sem pensar, eu fiz por impulso. Percebe que o sem pensar, você está dizendo: eu estava controlado, eu estava dominado, eu estava oprimido. Enquanto o Espírito diz: olha, eu não escravizo ninguém. A hora que você quiser tomar o controle da tua vida, você pode tomar. O mal não. Quando ele nos vicia em alguma coisa, quando ele coloca um tipo de ideia na nossa cabeça que nós ficamos obcecados e focados, achando que a solução só pode acontecer do nosso jeito. Então, quando o Espírito Santo está com a gente, nós nos mantemos calmos, mesmo em meio à tribulação. Por quê? Porque isso só é possível pelo poder do Espírito. E por sentir que eu sou filho de Deus, e sabendo que Deus é meu pai, que pai não cuida de um filho. Não vamos entrar no mérito, que tem pai, claro, tem pai de tudo quanto é tipo. Desde os mais amorosos que fariam tudo por aqueles que não fariam nada. E essa é a liberdade. Cada um pode escolher o que quer ser, não aquilo que você precisa que as pessoas sejam. Porém, Deus é tudo para todos. Então tudo aquilo que você não puder encontrar nas pessoas, você encontra em Deus. Talvez nem das pessoas você precise para encontrar isso em Deus. Nós vamos amar ao próximo não porque o próximo nos ama, mas porque Deus nos ama. Nós vamos fazer pelos outros aquilo que eles não fazem por nós, porque Deus assim nos ensinou. E o seu Espírito influencia os meus pensamentos. E cada vez que eu faço isso, eu sinto amor, e eu sinto bem, eu sinto paz, eu sinto alegria. E todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, nós sentimos bons sentimentos. Enquanto alguns deveriam estar defendendo os seus próprios interesses, nós não. Nós defendemos os interesses que são de Deus.
E a gente olha a vida de diversas pessoas no Novo Testamento que serviram ao Senhor, principalmente depois da ida do nosso Senhor Jesus Cristo, depois que Ele ressuscitou e teve a ascensão aos céus. As pessoas que ficaram encarregadas do Evangelho, elas eram perseguidas, elas eram maltratadas, elas eram humilhadas e tudo. Mas eles sabiam que teriam que passar por todas essas coisas e graças a eles, hoje nós podemos dividir essa palavra, que ela não ficou esquecida. Esse poder e esse espírito ele foi repassado de gerações em gerações e essas sagradas escrituras elas nos ensinam a evocar esse espírito, a entender o comportamento, a entender o agir de Deus e a entender todas as coisas. A religião, a religiosidade, a igreja ela é um pouco mais do que isso. Deus é amor e amar é conviver. Não existe amor sem convivência. Não existe amor à distância? Sim, mas é preciso conviver. E ainda que Deus pareça tão longe, Ele se faz tão perto. E ainda que Ele seja tão grande, Ele nos ensina através da humildade o que é certo e o que não é. Então, através da nossa obediência, a nossa vida se transforma. Eu sei que tem, de repente, momentos da nossa vida, tudo foge do controle. De repente é um casamento que acaba, de repente é um acidente, é uma pessoa que perdeu o trabalho, é uma doença que descobre. N coisas podem sair fora do controle. Mas a questão toda é, que espírito que está perto de você nesse instante? É aquele que diz, olha, vai ficar tudo bem. O meu pai, ele tem poder para curar. Eu preciso de um pouco de fé. Você pode me mostrar? Quantas vezes Jesus não perguntava, o que queres que eu faça? Você crê que eu posso fazer? Que seja feito. Só que talvez tenha mais dúvida no nosso coração que fé. Tenha mais desesperança. Nem todas as coisas acontecem simplesmente como um milagre. Tem coisas que nós precisamos trabalhar, nos dedicar. Olha a sua vida. Quando foi fácil? Quando as coisas simplesmente aconteceram da forma que você queria? Mas indiferente disso, você sempre deu um jeito. Deus sempre colocou um pensamento certo dentro do teu coração. Sempre colocou uma pessoa com obediência para te conduzir até certo ponto. E o que é a gratidão? É quando nós podemos reconhecer que esse Deus de amor tem cuidado de nós. Seja nas pequenas coisas, seja naquilo que não nos falta. Eu todos os dias, você nota que eu agradeço umas coisas que eu acho que poucas pessoas agradeceriam. O alimento, o banho, poder dormir, tudo aquilo que é básico, tudo aquilo que é necessário. Fica sem ir no banheiro um dia, fica 2, fica 3, você começa a ficar passando mal. E é uma coisa tão simples, tão básica. E nós temos que entender o valor de cada pequena coisa, porque às vezes nós ficamos naquela ânsia só de querer, quero mais, quero mais, quero mais. Esse mais, essa ganância, ela não vem de Deus. Eu não preciso ser maior que ninguém para que eu possa sentir o amor de Deus. O amor de Deus não se baseia em posses. Perante a Deus somos todos iguais. Formamos sim famílias, mas ambos têm que estar formados nesse mesmo espírito, senão vai ter desentendimento, vai ter briga, vai ter desunião. Não adianta um só da casa adorar o Senhor e o outro não. Não adianta um viver uma vida buscando sempre ser melhor e o outro não. Porque no fim, os dois vão se misturar. E Deus ele diz, olha, quando vocês ficam em uma só carne, o espírito de vocês se trocam de novo, se bagunçam. E todas essas coisas, por mais doidas que pareçam, estão na Bíblia. Se para você isso é novidade, talvez dá uma chance para Deus. Esse entendimento que talvez falte hoje, você vai começar a ter quando você começar a ler. Porque a revelação é feita pelo Espírito, não é pelo meu entendimento. Eu não sou mais inteligente que ninguém. Porém, quando eu escuto aquilo que Deus diz, eu me torno tão sábio quanto Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a oração faça parte da tua vida. Continue orando até que os teus pensamentos produzam amor no seu coração. E aí você vai ter um sorriso nos lábios, você vai falar, bem-vindo Jesus, estás comigo. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.